Voltamos do intervalo para falar de um assunto que muito interessa aos pecuaristas principalmente. Olha só, existem algumas técnicas para se agregar valor na hora da venda do animal terminado. Na pecuária, o período da terminação representa o momento no qual o animal tem que atingir o peso e o acabamento de carcaça adequados. E isso agrega valor a todo o trabalho realizado durante a cria e a recria. Esse é o assunto do nosso quadro de entrevistas de hoje. A gente conversou com o Márcio Bonin, que é médico veterinário e é gerente de marketing de uma empresa que adotou um protocolo que faz aí essa terminação com pastagem. Vamos acompanhar a entrevista. Então, gente, estamos recebendo aqui o Márcio Bonin, que é médico veterinário, né? Mas também representa aí, é gerente de marketing de uma empresa que propõe esse desafio, digamos assim. É uma terminação intensiva a pasto, né? No caso, para o abate ou para o boi que dispensa o confinamento. Cumprimento você, tá, Márcio? Mas também o Tadeu, nosso consultor. Bom dia para vocês. Bom dia, Helena. Bom dia, Tadeu. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, Márcio. Bom dia, Helena. Então, eu queria começar perguntando, né, como funciona esse protocolo, né? Assim, você vê um protocolo que promete a engorda do gado, né, num tempo aí razoável, mas aí dispensando o confinamento, né? Já que o Brasil hoje ele caminha para essa tecnologia do confinamento diante aí da nossa venda, nosso volume, né, de venda de carne, de proteína animal, tanto para fora como no mercado interno. E aí existe um protocolo que propõe essa engorda do boi, mas no pasto. Explica para a gente como funciona. Legal, Helena. Como que funciona? A gente fala que a TIP é uma tecnologia democrática, né? Então você pode, para qualquer tipo de produtor, para qualquer perfil e tamanho, né? Então você pode fazer desde um boi a quantos você quiser, quantos conseguir. Basta ter um pouco de pasto, né, e um coxo para poder servir a ração, né? Então a gente costuma falar assim, ó, essa tecnologia foi desenvolvida por quê? Porque havia uma necessidade nessa época de águas para seca e o pecuarista ele não sabia o que ele fazia. Então ele chegava, o costume sempre era fazer um semi-confinamento com 100% do peso vivo de ração, aquele famoso da 3 kg de ração, 4 kg de ração, e muitas vezes ele não chegava no objetivo dele, né? O boi ele ganhava peso, mas ele na verdade ele não engordava, não ficava no ponto de abate, né? Então acabava não cumprindo o objetivo e muitas vezes gastava o dinheiro e não atingia o objetivo. Então a solução era ou passava com o boi na seca, todinha no pasto seco, né, tendo que investir nele ganhando pouco, ou então enviava para um confinamento, para aquelas pessoas que não tinham confinamento na fazenda. Então, nós buscamos com o centro de pesquisa uma solução que pudesse aliar essa solução de cumprir o objetivo, né, de ter uma previsibilidade como confinamento, né, e que a pessoa não precisasse levar esse animal até o confinamento. Ou muitas vezes ter que instalar, comprar trator, barracão, instalar uma estrutura de coxo, de currais, de bebedouros, tudo só para usar numa determinada época do ano. Então foi aí que surgiu a ideia da terminação intensiva a pasto, que é uma coisa assim, você vai ter um pouco de pasto, a gente vai entrar com um grande volume de ração, né, e um coxo. Basta dar uma vez por dia e você chega ao objetivo. É a mesma previsibilidade, você pode agendar o abate do seu boi da mesma forma como acontece no confinamento. Então, qual é o forte? É essa dieta nutricional, né? O que compõe a dieta nutricional e qual é o ganho que vocês aí preveem, né, para o animal em quanto tempo esse ganho? Sim, o legal dessa tecnologia é que ela já foi muito experimentada. Vamos falar assim, nós da Conan nós temos quase 200 mil animais tratados e abatidos já com esse tipo de tecnologia. O foco nós precisamos sim ter uma dieta baseada em energia, logicamente, mas eu tenho que ter uma combinação de aditivos que ele traga segurança para o animal, porque muitas vezes ele vai comer de 8 a 10 quilos de ração por dia, né, cada animal. Então, vou falar assim, uma bomba de energia para esse animal. Então, eu preciso ter toda a parte de segurança. Nos experimentos, nós trabalhamos com combinações diferentes de aditivos que vão através do núcleo. E aí esse núcleo como que funciona? Usa 15% desse núcleo na ração, que é um núcleo baseado em minerais, em aditivos, um pouco de farelo proteico, e o pecuarista adiciona os outros 85% de uma fonte energética, quer seja milho, sorgo ou um outro farelo energético. Você faz a ração e vai fornecer 2% do peso vivo do animal por dia. Então, um animal de 400 quilos,
é 400 quilos, 2% dos 400 vai dar 8 quilos. Então, eu tenho que fornecer 8 quilos de ração para esse animal por dia. Ô, Márcio, na verdade, o sistema de vocês, né, resumindo, seria como se fosse um semi-confinamento. Eu forneço os animais, eu forneço um concentrado para os animais. Agora, sim, com o volume desse de ração, eu vou ter também que ter uma quantidade de coxo suficiente que me atenda aqueles animais para ter um consumo que não é pequeno, né, dessa quantidade de ração. E assim, o que você tem? Porque aí por trás disso aí, eu tenho que ter um pasto de excelente qualidade para poder eu não estar compensando esse pasto de qualidade inferior, eu estar corrigindo essa pastagem com esse concentrado que eu estou colocando. Então, assim, eu queria que você falasse também um pouquinho da pastagem. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um manejo, tenho que ter vários piquetes para como que funcionaria essa parte da pastagem, né? Si. Legal, Tadeu. Essa pergunta ela é muito, muito pertinente, sabe? Então é aí que mora vamos falar assim, o ponto-chave da questão, né? Então, quando eu trabalho com 2% do peso vivo, eu praticamente vou substituir 90% do que o animal come, da matéria seca dele, através dessa ração, através do concentrado, né? Que eu estou fornecendo via coxo. Obviamente, o ruminante, ele precisa ter alguma coisa no rumen, né, que faça esse efeito de estímulo para ele ruminar, e essa ruminação ela é importante porque é ela que não deixa da acidose e que traz essa segurança para a dieta. Então, por que o pasto é importante? Então, nós vamos começar assim, ó. Primeira coisa, essa ração eu não vou adicionar 2% do peso vivo direto, eu tenho que ter um período de adaptação. Então, adaptação à ração e adaptação dessa flora ruminal de bactérias para que elas possam digerir essa ração. Porque se o animal está só no pasto, eu tenho bactérias só para digerir pasto. Quando eu começo a colocar amido da ração, eu vou mudando esse perfil. Então, como que eu vou fazer? A primeira coisa antes da gente chegar no pasto na primeira semana eu vou usar 0,5%, por 5 dias eu vou usar 0,5% do peso vivo do animal. Então, vamos falar no modo de 400 quilos, 2 quilos de cabeça a dia. Nos próximos 5 dias, eu vou fornecer 1% do peso vivo. Eu já passo para os 4 quilos, come mais 5 dias. Na terceira semana, no dia do dia 10 ao dia 15, eu vou dar 1,5%, 6 quilos de ração, né? Depois do 20º dia, eu vou passar a dar 2% de ração. Então, aí ele vai comer os 8 quilos por dia. Isso é importantíssimo. Errou nessa fase, não respeitou os 5 dias, dá pau, dá bomba, tá? Então, nessa experiência que a gente já tem, o importante porque o pecuarista ele vê que o boi está comendo e a tendência do boi é ficar perto do coxo berrando. Eles vão soltando ração, falar quanto mais come, mais rápido engorda. Isso é errado, é aí que dá muito problema. Tá? Então tem que respeitar esse período de adaptação de 20 dias. Aí nós chegamos no pasto. Por que o pasto é importante nessa história? Quando a gente fala de trabalhar com esses animais no pasto, eu preciso ter pasto para 30 dias. Né? Porque os animais eles vão substituindo gradativamente durante o período de adaptação. Então, na primeira semana, eles vão comer bastante folha, né? Depois, se aumenta o volume de ração, eles já vão começar a deixar o pasto um pouquinho de lado. Na terceira semana, eles vão apenas beliscar o pasto. Vamos falar do período do 20 dias para frente, eles vão comer pouquíssimo pasto e a gente vai perceber que esse pasto começa até a rebrotar. Muitas vezes, porque a maioria do que o animal está comendo está sendo digerido via ração, né? A maioria da matéria seca dele. Então, o que eu preciso ter em mente? Eu tenho 2 pontos principais, eu tenho que colocar até 6 UAs animal por hectare, ou seja, 450 quilos, né, cada UA, eu posso botar 4, vamos falar até 6 bois de 420 quilos, 450 quilos, para ficar bem tranquilo. Eu preciso ter um pasto vedado, né? 6 UA por hectare, vamos falar 6 cabeças por hectare de boi com uma boa oferta de forragem. Isso é suficiente. Ah, Márcio, mas faz diferença a quantidade de folhas? Faz. Se eu colocar menos boi, eu vou ganhar mais peso? Vai. Você vai ter mais segurança, tá? Então, o que a gente costuma trabalhar é em torno aí de 3 até 5 cabeças por hectare. Quanto mais folha você puder disponibilizar para o animal,
melhor vai ser o seu ganho, maior vai ser a segurança do seu tratamento. Tá? Então, o pasto ele é importante principalmente nos 30 primeiros dias. Se sobrar folha até dos 70 até o 90, perfeito. Tá? Então, a gente já testou isso daqui em N situações. E quanto mais oferta de folha no capim, mesmo que seca, o meu resultado é melhor. Mas você falou aí também de uma parte dessa base, que é a questão do grão, né, do farelo da soja ou do milho, e a gente vive um momento de alta, né, desses preços por conta da demanda, que é alta também. A gente também teve um problema com a produção no ano passado, na safra. E aí, como é que ficaram? Os custos aumentaram, né, desse protocolo, né? O que você percebe aí dos pecuaristas que vocês atendem? Como eles estão fazendo para se adequar diante desse cenário de alta, né? Helena, é muito importante a gente fazer a conta, né? Então, a gente costuma falar assim, fazer a conta do padeiro. Sabe aquela conta que você faz no papelzinho, no guardanapinho de papel da coisa? Se você não for, tem o pessoal da Terra Consultoria fala que se você não for capaz de comprovar em número sua tese num guardanapinho de papel, e você tá fraco, sabe? Então tem que ser com poucos números aí para a gente entender. A conta é o seguinte, aumentou bastante o preço do milho, do farelo de soja, isso é fato, no Brasil todo, no mundo todo aumentou, né? Mas os preços da arroba também acompanharam isso. Então, hoje a gente precisa saber assim, ó, quanto vai me custar minha produção e por quanto eu vou vender essa arroba, né? Então, é muito importante a gente colocar isso na ponta, vamos falar assim, na nossa conta. Então, eu fiz a conta aqui, até para deixar um pouquinho mais para vocês. Eu fui olhar o preço de milho da região, entre 80 e 85 reais a saca de 60 quilos, né? Isso dá 1,42 mais ou menos por quilo do milho, correto? Quando eu pego mais o núcleo, eu pego esse 1,42 mais uns 50 centavos de núcleo, eu tenho um custo de ração mais ou menos de 1,70 por quilo. Então, se meu animal come 8 quilos por dia, eu faço 8 vezes 1,70, né? Eu faço a conta dentro do mês, vezes 30, eu tenho um desembolso de mais ou menos aí R$412 por mês. Então, a conta é tudo que eu forneci de suplemento para esse animal e o que ele vai me entregar de carne, né? Esse que eu falo de carne é aquela arroba limpa. Então, ele vai me entregar 1,8 arrobas limpo de carne para mim no frigorífico. A hora que eu tiro couro, tiro tudo, meu ganho de carcaça, que a gente fala, é 1,8 kg, 1,8 arroba, perdão, né? Então, eu pego esses 412 e divido por 1,8. Isso vai me dar um custo de arroba próximo de 228, 229 reais, né? Arroba de terminação. Aí eu preciso olhar a arroba da região. Provavelmente vai estar na casa dos seus 270, 280, mais na região Nordeste. Então, ok, ele empatou. Não, na terminação a gente fala assim, não é uma arroba tão lucrativa, é aquela arroba que eu preciso terminar o animal e pôr ele fora da fazenda, né? Porque eu tenho o custo, eu tenho o benefício indireto também de tirar um animal pesado da minha fazenda e poupar meu pasto ou colocar um gado de reposição. Então, apesar dos custos altos, ele ainda é bastante favorável esse tipo de tecnologia. Você falou 1,8 arrobas, né? O que eu teria de ganho mensal, né? Qual que seria meu ganho mensal por animal? Tadeu, essa questão é importantíssima, sabe? É importante ressaltar que a terminação intensiva a pasto, ela não é um sistema de produção, ela é uma ferramenta dentro do sistema de produção, né? Então, obviamente, o ganho do pasto, ele é imbatível, né? Então, o que a gente precisa ganhar dinheiro é realmente ter um bom ganho de peso no pasto durante a recria. Só que chega na terminação, ele precisa de energia para sair, né? Então, se a gente ficar só no pasto, muitas vezes ele vai passar muito tempo na fazenda e a gente precisa dar o giro. Para isso que ela serve, essa questão da terminação a pasto. Vale para qualquer raça ou vocês têm resultados melhores dependendo do tipo de raça? Entendi. Assim, ó, então vamos lá. Essa tecnologia a gente avalia muito o ganho de carcaça, né? Então, o que é o ganho de carcaça? É o que deixou de carne dentro daquele ganho geral. Então, se eu olhar para o animal no tipo de tratamento desse, ele vai ganhar 1,3 kg, 1,4 kg, né? Mas ele vai me deixar, disso daqui, ele vai me deixar 75% desse 1,2 kg, ele vai deixar de carcaça. Tá? Esse é um número muito bem validado já, tanto nos experimentos como no campo, que é um número redondinho, né? Então,
Isso é importante a gente ter em mente. Por quê? O que acontece? Até não é legal pesar muito o gado. Então, no primeiro mês, o que acontece? O animal ele está se adaptando. Quando ele passa a ingerir uma dieta com maior nível de energia, um volume menor de ingesta, esse aparelho digestivo dele acaba diminuindo, né? Ele diminui bastante. E às vezes o animal no primeiro mês, por ele diminuir aquela barrigona que o boi tem, que fica só no pasto, principalmente no período de transição, o pessoal acha que o animal perdeu peso. E lá tem 45, 50 quilos de ingesta, né? Então é comum no primeiro mês o gado dar uma afinada, ou seja, ele perde aquele buchão dele, mas ele está ganhando peso. Dali para frente ele começa realmente a botar volume de carcaça. Então às vezes o pessoal pesa o gado no primeiro mês e fala, puxa vida, ganhou 500 gramas, não ganhou nada, ou perdeu peso. Na verdade não perdeu, tá? Ele só substituiu ele diminuiu o sistema digestivo e diminuiu aquele volume de ingesta que está dentro do rumen dele, do bucho dele, né? Então esse é um ponto importante. Aí, Eliana, você me perguntou o efeito de raça, né? Lógico, quando eu tenho cruzamento industrial, são animais mais ganhadores de peso. Tá? Eles são animais que, vamos falar assim, eles transferem eles têm um comportamento de transferência de carcaça melhor, mas, no entanto, eles demoram um pouco mais para terminar. Tá? Então, eles demoram mais para pôr gordura, diferente das raças ebuínas, que põem a gordura por fora, né? Então, às vezes são raças um pouco mais tardias, os taurinos aí, e eles têm o ponto de terminação deles mais pesados. Então, nesse tipo de tratamento, quando é cruzamento industrial macho, o que você faz com 90 dias com Nelore, para terminar o animal com cobertura de carcaça aí, vamos falar assim, uniforme, mediano uniforme, você vai precisar aí de 110, 120 dias nos animais de cruzamento industrial. Tá? Então, o que fica assim, Tadeu, é não considerar muito ganho de peso. Você fala, ganhar 1,2 kg, meu animal vai ganhar com 3 quilos, mas o ponto é, o que ele vai me deixar de carne, né, e se eu vou atingir meu objetivo ou não. Então, esse tipo de tecnologia, você atinge o objetivo, que é o acabamento de carcaça, e entregar para o frigorífico. Inclusive, nesse experimento, a gente fez essa comparação, sabe? De tratar com 0,5%, 0,6% do peso vivo, que é aquele investimento baixo que a maioria do pecuarista faz, e os 2% do peso vivo. Quando você olha o desembolso, você fala, eu quero de 0,5%, né? Mas você vai ver que no final ele não atinge o objetivo, você acaba tendo prejuízo no 0,5%, e no 2% ele vai te deixar um lucro. Obviamente tem o seu investimento, né? Mas, Márcio, você falou em rendimento de carcaça de 70% a 75%. É um rendimento de carcaça? Não, eu abati o animal, ele me rendeu. Não. Rendeu isso aí. Esse é um ponto de bastante confusão, sabe, Tadeu? É o rendimento de ganho. Então, um animal magro, vamos falar assim, um animal meia carne, quando começa o perfil de terminação, ele vai ter, se ele for só no mineral, 50% de rendimento de carcaça. Ou seja, nós abatemos esses animais lá também, tiramos o couro, tudo, 50% dele era carne. Quando eu tenho um animal que vem no proteinado, uma pastagem muito boa, ele chega a ter 53% de carne naquela carcaça. Bacana, então esse é o rendimento de carcaça. Quando a gente entra com um tratamento no ponto de abate com muito mais energia, então para cada quilo de ganho que ele tem, vamos falar assim, ele está ganhando peso, ele se adaptou e começou a ganhar peso, né? Então, como ele está comendo uma dieta de muita energia, para cada quilo de peso vivo que ele ganha, 750 gramas vira carne. E 250 gramas vira outros componentes não carcaça, tá? Então, quando eu pego, vamos falar assim, eu tenho 14, 15 arroba, vamos falar, um boi de 15 arroba, né? Que eu tenho na hora que eu fiz de terminação. Comecei a terminação. E no final vou ter um boi de 20 arrobas, eu ganhei na conta do padeiro 5 arrobas, não foi? Sim. Certo, 5 arrobas. Só que, quando eu tiro o couro e eu faço o rendimento lá na balança do frigorífico, eu vou ver que essas 20 arrobas aqui, elas me renderam 56%. Então eu pego aqui as arrobas de 52, vamos falar 15 de 52 mais 5 de 75, eu faço a média ponderada, eu vou ter seus 55, 56. Não sei se ficou claro. Não, tudo bem. Então você abateu o animal, tirou o couro, tirou as vísceras, tirou tudo, né? Então eu tenho um rendimento
de abate de 56%, 55%. Exato. Isso? Certo. Exato. Entendido. Eu tenho que ter uma arroba, tenho que ter um rendimento de ganho maior no final para poder compensar aquele rendimento mais baixo das arrobas de pasto. Entendi. Só uma pergunta, uma última pergunta. A maior parte da clientela de vocês é desse produtor que exporta, né, que a gente chama o boi China, ou é o produtores mais que atendem a demanda interna mesmo do consumo brasileiro? Diana, a gente tem um perfil de público assim bem diversificado, sabe? Nós temos desde o pessoal que usa isso daqui como uma ferramenta para uma eventual necessidade que tem na fazenda, como a gente tem cliente que usa o ano inteiro, né, para terminar boi. Então, vamos falar assim, ele tem boiada entrando e saindo o ano inteiro. Nós temos clientes de Rondônia que tem frigorífico que faz uma pancada de animal, que em vez de ter confinamento faz isso no pasto o ano inteiro, e ele atende tanto o mercado nacional como tem condição de exportação. A gente tem cliente que tem casa de carne de cortes especiais, que ele trabalha com novilha, né? E isso dá uma qualidade de carcaça fantástica, novilhas de cruzamento trabalhando na TIP. Isso dá uma qualidade de carcaça fantástica, sabe? Eu até brinco, eu costumo comprar no açougue desse parceiro nosso, né? Eu já sei quando tem lá e ele cria realmente uma fidelidade nesse produtor. Mas ele é uma ferramenta, Helena, muito versátil, sabe? Então, se eu cumprir, o que ele é? Ele é para pôr o boi fora. Se eu conseguir fazer uma recria, uma fase de crescimento bem eficiente, ele vem para quê? Para programar abate. Eu sei que atingir meu boi, vamos falar assim, com 18 meses de idade, eu cheguei em 450 quilos, eu sei que em 90 dias eu boto ele no gancho, sabendo que ele vai pesar lá suas 20 arrobas. Sabe, em 90 dias, 20, 21, tranquilamente. E é bem certeiro. Fez a lição de casa certinho, você pode programar a data do abate. Isso daí a gente tem bastante tranquilidade, bastante número que nos suportam para isso. Márcio, eu quero agradecer a sua disponibilidade de nos atender. Muito obrigada, tá bom? Por atender a equipe do Painel Agro. Você está convidado para outras vezes a gente está conversando aqui, tá bom? Sobre essa questão aí da nutrição do animal, do ganho de peso, que é tão importante nesse momento que o Brasil vive, né? De alta produção, aliás, com a oferta já um pouco restrita por conta da alta demanda, mas a gente convida você a participar outras vezes. Muito obrigada, tá bom? Agradeço, Helena. Obrigado pelo espaço. E fico à disposição para a gente debater. Afinal de contas, não é um trabalho, é uma diversão isso que a gente faz. A gente se diverte trabalhando com boi, sempre tem coisa nova, né? Tadeu, obrigada, parceiro. Obrigado, Diana. Obrigado, Márcio. É um trabalho interessante aí que vocês vêm fazendo. Eu acho que é isso aí, o produtor tem que partir para algumas tecnologias, né? Poder ter um ganho de peso e um aproveitamento melhor da propriedade. Obrigado, Márcio. Obrigado, Diana. Tchau, tchau.